emoção, toda essa identificação nossa gera uma constatação da realidade que ela espelha-se nesse condicionamento. O que é que eu quero dizer com isto? Fora do corpo, quando nós saímos do corpo em projeção, vai depender, vai depender do acesso consciencial que estamos a ter. Então, quando nós temos um acesso mais amplo da nossa consciência, que vai albergar não só esse espectro de realidade que é o nosso veículo físico temporário, nós vamos acessar uma outra perspectiva nossa, uma outra amplitude. Isso já aconteceu comigo fora do corpo. Mas, como nós estamos aqui condicionados na matéria de forma necessária, senão não estaríamos, o normal é que, mesmo fora do corpo, esse condicionamento vai nos acompanhar sempre, em determinado grau. Depois é assim, nem todas as saídas elas acontecem da mesma forma. Tu podes ter uma saída que ela bioenergeticamente ela é processada desde o seu início, ou seja, tu Uhum. testemunhas a saída do corpo físico, do corpo astral, desprendendo-se para fora do corpo físico desde o seu início, e se isso acontecer, às vezes até nós em catalepsia nós lutamos para sair do campo áurico porque há uma densidade envoltória e tu Uhum. testemunhas tudo desde o início. Há uma outra saída, que é uma saída inconsciente total, mas que o corpo astral sai da proximidade, mas ele não está consciente. E fora do corpo, a nossa deslocação é em outro plano, então tu não tens algo linear, espacialmente falando, como aqui. Então pode acontecer que, por exemplo, já aconteceu, até já vi fora do corpo, pessoas que pensam muito na área de trabalho muito condicionadas com o seu trabalho no físico e estão projetadas fora do corpo, inconscientemente, parecem. Estás a ver aquela série dos zumbis? Assim, estão meio Sim, 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 adormecidas, sim. estão ali a beber algum tipo de constatação, mas não estão lúcidas. E só que foram atraídas para aquilo que o seu subconsciente tem em eh, de maior envolvência na sua narrativa. Então tu também tens este tipo de saída. Há um outro tipo de saída que é tu sais, podes ser levado por mentores ou estás inconsciente e abres a lucidez durante o processo. A grande parte das minhas projeções, eu já estou num ambiente astral, patrocinado por Quando- mentores ou que eu próprio tenha saído por algum motivo, e abri a lucidez por algum motivo também. Às vezes eu estou a ter um processo de sonho, constato algo que me faz abrir a lucidez no astral. Então há diferentes tipos de Sim, sim, saídas do sim. corpo, percebes? Claro que tu Até podes porque, ter. Diz isto. não, eu ia dizer, até porque eu acredito muito, há bocado quando estava a dizer das pessoas que vão e nem sabem que estão em projeção, ehm, estão, estão adormecidas, vamos chamar assim, em projeção, porque estão tão agarradas às vezes ao trabalho ou algo do género que as preocupe no mundo físico. Mas acontece também, muitas vezes, nós sairmos sem essa lucidez, levados por mentores, para que eles nos ensinem ou transmitem alguma coisa, nos transmitam alguma coisa, mesmo não sendo lúcidos, mas depois, quando voltarmos ao corpo e quando acordarmos, começamos a pensar que, epá, se calhar hoje vou procurar mais informação sobre isto ou sobre aquilo, ou se calhar vou fazer as coisas de outra forma, não tendo a lucidez na vigília que aconteceu algo no plano astral enquanto estávamos a dormir, que estávamos, e às vezes também acontece que nós somos levados, não temos consciência disso, mas também é-nos transmitido coisas para, depois, para o nosso dia a dia. E vice-versa, e ao contrário também, às vezes somos levados por entidades, se calhar, que nos querem, obsessores que estão ligados a nós de outras vidas, que nos querem aqui prejudicar, não é? E levam-nos, e às vezes temos aqueles pesadelos mais intensos, que pode ser isso também, não é? Que nos levam a partes do mundo astral mais densas, mesmo para nos obsediar, prejudicar e o que for, não? Sim, e outra coisa muito importante, eu já vou tocar nisso que tu falaste dos mentores, também é muito importante o que estás a trazer. Eh,
nós podemos ter, de repente, vamos supor, o nosso corpo astral saiu inconsciente da proximidade do campo áurico, não é? Para já explicar às pessoas o seguinte, que acho que é importante. Nós temos então uma duplicata feita de uma energia mais sutilizada, que nós chamamos de espírito, psicossoma, corpo astral, corpo de luz. Já há vários nomes dentro do estudo da projeção da consciência para denominar o espírito, a consciência. Temos o corpo físico e nós temos o campo áurico. O campo áurico, resumidamente, embora ele envolve muita coisa, não é? A nível energético, mas é um foco é o perímetro de foco consciencial da nossa existência. E ele envolve tudo. Dentro do campo áurico, nós temos o duplo etérico, que não é o espírito. O duplo etérico, tudo no plano físico tem um duplo energético. Esta mesa, o computador, tudo. O nosso corpo também. É claro que o duplo energético de um objeto, que ele não é um objeto com uma consciência assim mais específica como a nossa, tem características diferentes, mas não deixa de existir um duplo energético. Então, o duplo etérico é o campo energético do veículo físico. A aura envolve tudo. Envolve a nossa memória consciencial, o corpo espiritual, o corpo físico e até aquilo que nós chamamos de corpo mental, que há quem traga relatos de projeção mental, que já seria uma coisa mais sutil ainda, mas é algo que foge muito do parâmetro e fica muito difícil de trazer em conceito. Então é algo que eu fujo às vezes de falar sobre isso, porque as Ok. pessoas ainda nem compreendem muito bem o que é a projeção da consciência, o corpo emocional. O corpo astral também é chamado de corpo emocional, não é? Porque lida muito com a parte emocional, Sim, sim, sim. esses planos astrais, não é? Mas há o plano mental também. Mas isso seria tema para uma outra conversa. Então, tudo isto para dizer o quê? Nós podemos ter uma projeção astral, vamos supor, saí inconsciente, abri um pouco a lucidez em corpo astral, mas estou a beber ali um pouco dos meus sonhos. Retornei para o físico, dormi a seguir, ou seja, acordei, fui beber um copo de água, mas dormi a seguir, sonhei. Então, no dia seguinte, nós podemos ter misturas de sonhos, misturas de projeção astral. Uh, o que tu perguntaste no início da conversa, para mim, para eu obter o maior comprometimento, a maior integridade da informação fora do corpo, é quando eu acordo, gravo um áudio, escrevo sobre aquilo que vivenciei e depois retorno ao sono, porque senão vai haver uma mistura. Depois também Ok. é muito importante também dizer que o nosso cérebro físico ele associa a informação que tu trazes do astral, porque é um outro tipo de tempo-espaço. É Uhum. tudo assim muito plástico. O astral é algo que o nosso cérebro não compreende na totalidade, não é? Porque não é essa a sua função. Sim, sim, E ele sim. associa a coisas do físico. Pegando na parte dos mentores, tu falaste, sim, o que é que acontece? Vamos supor que há uma pessoa que ela tem ainda condicionamentos, uma pessoa que se vê muito sobre os parâmetros físicos, materiais. Fora do corpo, os mentores eh, vão, vamos dizer, vão julgar, vão aproveitar. Se eles querem que chegue algo à pessoa espiritualmente falando, eles vão trabalhar dentro desse condicionamento. Porque o que eles procuram é que a pessoa tenha algum tipo de insight, seja ele qual for, algum tipo de eh, aprendizado. Isso Na- na- pode estar dentro de uma configuração. Então, eles podem, inclusive, induzir algo num sonho em que o que é essencial fazer chegar à pessoa está lá. E para eles chega, é o suficiente. Eles não vão querer que a pessoa primeiro perceba toda a espiritualidade para que depois as coisas aconteçam. Não. E outra coisa, mesmo quem já está dentro da parte espiritual, às vezes, por ser alguém que conhece, mostrar algo declaradamente em aberto por parte dos mentores também não é o benefício. Porque às vezes eles querem fazer-nos chegar coisas do físico, aprendizados do material. Então eles Sim, podem sim. revestir-se numa narrativa, ainda que eles são os mentores, mas eles revestem. Podes ver um amigo eh, que esteja encarnado ou desencarnado, seja o que for, estou aqui a tentar ilustrar, onde eles não querem se revelar nem mostrar algo de grande aparato. Eles querem tocar no ponto crucial.
Então tudo é gerenciado de uma forma assim muito meticulosa por parte dos mentores. Até porque se tu fores levado à projeção, digamos assim, para uma colónia, para o que for, seja com os teus mentores ou com os teus amigos espirituais, e se não tiveres, digamos, não é conhecimento, é se não tiveres à vontade de viver essa espiritualidade, se fores levado e se no momento que és levado tiveres momentos de lucidez, muito possivelmente podes-te assustar e rapidamente regressar ao corpo físico e perder-se a oportunidade deles de passarem o que querem passar. Muitas vezes és mentido inconsciente, fora do corpo, mesmo para não te assustares com o que estás a ver ou que estás a sentir, para não regressares rapidamente ao corpo. Lá está, também eles provavelmente não se mostram, porque não os conheces da forma, ahm, da forma deles, eles mostram-se ou como um amigo, ou como um familiar, ou como algo que tu, no plano físico, te identificas para que não te assustes e que não regresses rapidamente ao corpo e que se perca aqui a oportunidade, não é? Sim, e às vezes, imagina, o que eles querem que tu tragas para o corpo enquanto memória, eles sabem o que é, já aconteceu comigo, darem-me a entender, grande parte das vezes eu estou projetado e nem sequer os vejo, porque eles estão num Uhum. plano mais sutil. Sim, Entendes? Mas eu sinto a presença, a gente sente, é algo assim que tu sentes. E às vezes eles próprios telepaticamente dão-nos a entender que nós temos que retornar para o corpo. Porque se tu agregares mais informação, podes correr o risco de perder aquela que eles querem que tenha integridade. o Então essencial. eles podem te induzir num sono astral, Uhum. percebes? Até para te deixar num local e fazer com que tu despertes ali, e induzir-te novamente num sono astral para que tu retornes para o corpo e leves o essencial. Sim. Porque, é assim, nós temos que entender que a espiritualidade está para além das nossas, vamos dizer, mesquinhices físicas. Às vezes há coisas que nós não compreendemos sequer o que é o melhor para nós, o que é que neste momento da nossa vida tem maior significado, o que é realmente importante. Então tudo isso tem as suas características, e é engraçado. E é assim, às vezes revelar muito espiritualmente pode trazer a pessoa a ter uma descoincidência. A pessoa pode começar a achar que vive mais para o Sim, sim, espiritual sim, do que sim. para o físico. Isso não é o que se pretende a nível espiritual, percebes? Mas Sim. claro que o estudo do tema vai fazer com que, não só o estudo, constatação prática, tudo aliado vai fazer com que tu encares a tua vida de uma forma mais ampla, com mais significado, e é claro, isso vai induzir, quanto menos medo tu tens da morte, enquanto conceito, e não a morte proeminente do Assim, nosso enquanto instinto de conceito, sobrevivência, exatamente. quanto menos tens isso, claro que isso vai trazer um benefício, não é? Por isso é que o estudo, a constatação prática, tudo isso são mais-valias para tu teres essa maior abertura espiritual, não só na projeção da consciência, como em tudo. Todo o tipo de expressão espiritual, Sim, 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 sim. Sim, tudo isso traz. o próprio conhecimento traz Exatamente. essa abertura. Não quer dizer, lá está, não quer dizer que, apesar de conheceres, estudares e de compreenderes e de aceitares até, tudo isso não quer dizer que agora de um momento para o outro consegues viver fora do corpo ou ter momentos fora do corpo. Tudo está relacionado aqui com as leis divinas também, com os teus merecimentos. No trabalho que é feito na matéria, e por vezes nós muitas vezes nos esquecemos desses merecimentos e vivemos apenas através da nossa mente e da nossa personalidade e do nosso ego, e não os usamos para ter merecimentos para depois, quando partirmos do corpo físico, a passagem não seja tão difícil como é atualmente para milhões de pessoas que desencarnam. Porque não têm esse merecimento, não têm esse conhecimento e depois sofrem do lado de lá, o facto de estarem desencarnadas e muitas nem conhecem esse, que estão desencarnadas e continuam a viver, entre aspas, como se estivessem no corpo físico, mas lá está, isso não é esse conhecimento, não quer dizer que a partir de agora vais ter projeções da consciência, projeções fora do corpo. Não. Pode-te ajudar a compreender muitas coisas, mas também temos que entender que quem tem, por natureza, estas projeções fora do corpo já vem com uma programação na reencarnação
para que isso aconteça, não é? Então, porque senão fazíamos todos o mesmo, ou- e Sim, não é esse o intuito, não é? Já há uma programação quando nós reencarnamos que isto vai acontecer para que hum, possas utilizar isto de uma forma benfeitora e não, às vezes, e não desleixes desta tua função, mas lá está, o conhecimento traz-te, é isso mesmo, traz-te conhecimento para que consigas compreender. Não quer dizer que a partir de agora, não, por isso, isto quer dizer que para as pessoas que não estão a ouvir, que não se metam agora a ler livros de projeção da consciência ou projeção astral e amanhã já estão projetados. Não, não acontece. Pode acontecer, mas por norma não é assim que funciona. sim, não é assim tão simples e, aliás, a pretensão e a intenção também conta muito, porque se for um interesse, ah, como um interesse que nós temos numa outra coisa qualquer, repentino, e apenas motivado, por algum fascínio, como, por exemplo, para mim já foi um fascínio no início, mas o que para mim foi espetacular foi aproveitar este potencial para perceber uma outra coisa muito mais profunda que existem em tudo, em mim Sim, sim, claro, sim, na sim, sim, realidade à sim. minha volta. Então tudo é potencial que pode ser desvirtuado ou ser um canal de equilíbrio, de conexão. Tudo isso pode ser aproveitado ou desaproveitado. Não é por ter a projeção ou não ter que isso vai ser uma mais-valia ou não. É claro que nós estamos a falar de parâmetros espirituais. E depois é assim, a intenção conta muito, porque a energia, não é? Claro. E se a pessoa está com outro tipo de pretensão que não seja o equilíbrio, aquilo que vai constatar não é assim tão harmónico. E outra coisa, não é uma coisa do dia para a noite, é um modo de vida. É um modo de vida que pode ser algo fantástico, aliado a tudo, tudo. Esse equilíbrio e essa lucidez, essa prática constante de nós não vivermos em piloto automático e buscarmos essa harmonia reflete-se, se começar a acontecer agora, aqui, neste momento, reflete-se em tudo o resto daquilo que somos. E em estado alterado de consciência vai acompanhar. Esse padrão de Claro. buscares essa harmonia vai-te acompanhar em tudo e tu vais. Agora sim, pode ser um meio de constatação prática da espiritualidade e de tu teres um patrocínio mais amplo de ti próprio, das energias envolventes e trazeres, resgatares isso cada vez mais para esta experiência única. Sim, e quero aqui também deixar aqui uma mensagem para aqueles que nos ouvem, que todas estas oportunidades que surgem, seja a projeção da consciência, seja o que for, todas estas oportunidades que nos surgem devem ser oportunidades para a nossa própria evolução enquanto encarnados, no sentido, de uma ética moral superior, no sentido de sempre de procurar o bem, isso aí acho que está inerente, mas sobretudo procurar um autoconhecimento, e um caminho que se faça bem para todos. No sentido de, isto quer dizer o quê? Que não olhem estas faculdades, que não olhem estas oportunidades como fosse o seu próprio umbigo, ou seja, para enriquecer a sua própria pessoa, digamos assim, materialmente, para não se envaidecer. Então, todas estas faculdades oportunidades que nós possamos ter nos vários caminhos, seja, e até eu falo mesmo, não apenas na projeção da consciência, hum, do espírito fora do corpo, da projeção fora do corpo, mas todos os outros caminhos que nós procuramos na espiritualidade, seja no Reiki, seja num simples passo, seja numa constelação familiar, tudo isto, todas estas oportunidades que nos são dadas, tem que se ter o benefício sempre, do nosso autoconhecimento e do bem que podemos fazer para o bem maior, digamos assim. Não nos podemos prender a que estas faculdades sejam exclusivas de enriquecimento material ou de apoderamento material ou para esta vida apenas, porque estamos a ver então ficamos presos a um mental muito grande, a uma personalidade muito grande, porque depois, quando libertarmos do corpo físico, vamos ter essa materialidade e não adquirimos nada
para que a vida continue e que possa ser mais leve depois, quando deixamos o corpo físico. Por isso é que há muito sofrimento depois do corpo físico, quando o corpo físico morre, digamos assim. Por isso é que há muito sofrimento depois do lado de lá, porque estamos tão apegados ao material que não nos desprendemos e não fizemos nada para merecer caminhar e peregrinar para a casa do nosso Pai. Ficamos aqui presos e depois voltamos a reencarnar e andamos aqui nisto tudo. Mas eu acho que é uma mensagem que eu gostava de deixar de ficar daqui da minha responsabilidade. Claro, que é tudo o que utilizem, tudo o que façam, façam por amor a vocês, mas por um amor maior. Porque como eu há pouco estava a ouvir um podcast e vou transmitir, amar não dói. O verdadeiro amor não dói. Foi aquilo que nos trouxe até aqui. O amor, se falarmos do amor da personalidade, do amor físico, do amor do ego, isso vai doer mentalmente, sentimentalmente, o que é passageiro, é energético, é ilusão, digamos assim. Mas o amor verdadeiro, o amor, o amor daquilo que nós somos, transmitir aquilo que nós somos, não dói. Portanto, amem-se, amem o outro de forma desprendida, porque isso não dói. Antes, pelo contrário, só vai trazer aqui uma maior paz, uma maior lucidez e um mundo melhor para todos. Sim, e mesmo às vezes, mesmo quando dói alguma coisa, não é? Às vezes tudo pode ser ou não, tudo pode nos afastar de nós próprios ou ser uma alavanca cada vez de um mergulho maior naquela que é a nossa maior Pode profundidade servir de e a nossa. gatilho. Pode servir de Pode servir de gatilho, não é? gatilho. Ah, ah, para A nós dor pode irmos, servir de gatilho. Apesar de eu achar que que não é sofrer, necessário. sim, o sofrimento ou a dor não são naturais. Não são naturais. Sim, às vezes pode ser um meio para algumas pessoas, ou um dos únicos meios da pessoa perceber algo além. Por isso é que Também há pode, pessoas que também gostam, pode, há também pessoas pode. que gostam de dizer, se não é pelo amor, é pela dor. Ok, mas não quer dizer que seja uma regra, não é? E se tu Sim, tens sim, uma sim, outra sim. oportunidade de caminho, se calhar é melhor não esperares que chegue à dor, não é? Sim, Mas, claro. exato, mas é fantástico estares a trazer isso e rematando com aquilo que tu estavas a dizer, sim, pode haver uma predisposição maior, porque é assim. Só existe um caminho contínuo da consciência, não é? O que é linear está na materialidade, não é? Todo o processo de tempo e espaço da parte linear é aqui do físico. Então, quando nós encarnamos aqui, pessoas que já lidavam cada um à sua maneira, da sua parte anímica, do seu próprio potencial e desenvolveu esse potencial, isso, cada vez mais a ciência está a chegar à conclusão que isso se arrasta para a nossa parte genética. Então Sim, pode haver sim. sim, por exemplo, do meu lado pode haver, por eu já ter lidado com isto em outras vivências, pode haver esta predisposição. O que reforça a ideia de quê? De uma coisa que já falaste algumas vezes, pelo menos numa das nossas conversas falaste, que é, acho que, exato, hoje falaste também, que é o que é que eu vou fazer com isso? Porque de nada adianta. Ok, eu tenho esta predisposição, tenho este potencial. Ok, consigo desenvolvê-lo, mas o que é que eu estou a fazer com isso? Como é que eu estou a fazer com que isso se torne algo que materialize e que possa ser uma ponte e não algo que está não é, a trazer mais empilhamento do meu ego? E outra coisa, Diogo, quando nós fazemos uma coisa de alma que tu gostas mesmo, tu tens um brilho no olhar diferente, não é? É sem dúvida. Quando transportas isso muito para a parte do ego, ficas com o olhar um pouco embaçado, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, para mim. Claro que eu tenho um gosto por isto, não é? Tenho um gosto. Mas este gosto transborda e faz com que chegue até ti e a quem também tem este gosto, algo transborda de mim. Não é algo Sim. só para mim. Se fosse algo só para mim, não era algo que me enriquecia tanto. E aí nós vemos que vem da alma, porque é algo que transborda, que a gente não consegue aguentar aqui. Tem que fazer chegar a outros, ao próximo, não é? Mas é isso, é pôr a mão na massa. Agora, é um potencial que, embora há pessoas que podem ter mais facilidade do que outras, é anímico. Pode ser desenvolvido porque é da própria pessoa, é o seu próprio potencial individual. Não é mediónico, ok? A Sim. projeção não precisa de um espírito a auxiliar-te para que tu tenhas. Pode acontecer. Pode se tornar um processo anímico ou mediónico, na medida em que um espírito pode te ajudar.
a tu saís fora do corpo, Claro, mas tu tens esse potencial. Então pode ser claro. desenvolvido. A questão é, para quê que o vais desenvolver, não é? E o que é que isso te realmente te traz? E é isso. E agora só para. Já estamos aqui a terminar, eu vou só deixar, quero pegar aí só num ponto que referiste e depois vou deixar-te para para a mensagem final, que este tema é o teu, é aqui, é o teu grande tema também, É a minha praia. a tua praia, exatamente. Para dizer o seguinte, há bocado falaste, pegar nisso que disseste, que todas estas oportunidades, todas estas faculdades, o que lhe queiram chamar, todos estes serviços, um, são uma ponte. É uma ponte de aproximação com o outro, mas não só. A ponte tem sempre dois caminhos. É uma ponte de aproximação com o outro, mas é uma ponte também de aproximação contigo mesmo, com o teu interior. Portanto, esta ponte não pode ser só vista de um lado. Tens que ver a ponte também do outro lado. E então é uma ponte de aproximação com o próximo, e de um estar aqui mais fraterno, digamos assim, com os outros, mas também uma ponte de aproximação para dentro de ti, para o teu conhecimento e para a tua própria evolução ética e moral. Exatamente. E é sempre uma troca e um contacto íntimo. E havemos de falar também mais para a frente, falarmos desta constatação que está para além da compreensão que nós temos do físico, e Sim, isto que sim, nós sim, chamamos de sim. consciência também será algo. E também, não como única forma, não é? Esta foi das minhas principais formas, embora a mediunidade também seja uma das coisas que aconteceu comigo, também faz parte de mim, mas também estou curioso, e é isso que eu deixo aqui já para as pessoas aí que nos estão a ver em casa, que é também tu trazeres todo o teu conhecimento dentro do xamanismo e como é que tudo isto também ocorreu, também que possas elucidar as pessoas dentro da parte da ayahuasca e do xamanismo, que é fantástico. E é isso. Numas próximas conversas iremos explanar isso e agradecer a todas as pessoas que têm trocado, tenho recebido algumas mensagens de carinho, porque acima de tudo o programa traz um conceito de conversa, de procurarmos esse estímulo, mas é mais o sentimento. Acredito que foi isso que nos uniu aos dois e é isso que chega às pessoas em casa. É aquele sentimento Sim. de contemplar, lá está, que foi o nome que nós escolhemos. E é isso. Não sei se queres rematar aí com mais alguma coisa. Não, é este sentimento de leveza, porque é uma conversa leve Leveza. e Porque é acho que natural, podem. não é? Não é forçado, é Exatamente, natural. A pessoa exatamente. tem que procurar o que é natural. Ok, está dentro do tempo, termina, inicia, tem um meio, tem uma conclusão. Ok, faz parte. O que é que está sempre lá? O que é contínuo? Não é? Por Exatamente, exemplo, exatamente. eu posso ter tido outras vivências onde desenvolvi este potencial. De que é que isso adianta? Tudo isto, todo este jogo de linearidade, tudo isto só está a acontecer no agora. Mesmo se eu estiver. Sim, sim. Nós temos tendência a colocar o plano espiritual, ok, enquanto conceito é válido, não é? Se eu estiver num plano espiritual, estou a viver aquilo. Mas tudo isto está só numa coisa. Tudo. Mesmo que a gente transporte para multiversos, tudo o que a gente queira buscar, eu acredito que há uma consciência. E eu não quero trazer o que iremos falar mais tarde para aqui, mas eu acredito que tudo está-se a processar exatamente no mesmo instante, que é apenas um. É este agora. Exatamente. E nestas agora há múltiplas possibilidades. E depois fazemos Exato. o que entendemos. Só para terminar, para os nossos amigos do Brasil que nos ouvem, agradecer também, que sei que Com nos ouvem carinho. desde o Brasil, agradecer. Coloquem o vosso joinha aqui no vídeo também. Gosto. E referir agora também que, se não tiverem tempo de ver no YouTube, podem ouvir no Spotify, que nós também temos Exatamente. o programa no Spotify, para poderem ouvir. Exatamente. Agora O Helder depois na descrição do vídeo mete o link, é isso, é do, isso, é isso. e pronto, estejam à vontade. É isso, podem-nos Sintam-se em acompanhar. casa. Sintam-se em casa, podem nos acompanhar agora também no Spotify aqui, graças ao Diogo que nos permitiu ampliar mais o programa. É isso, e já sabem, a interação ela é o nosso propósito. Portanto, comentem, solicitem temas, já houve aí algumas solicitações de tema, continuem a fazer isso e prometemos que iremos fazer projetos ligados ao contemplar. Seja encontros, seja lives, tudo o que a gente puder fazer de aproximação, vamos fazer, tá?
É isso, Exato. Diogo. Um grande abraço. Um Até à abraço, próxima, Helder. pessoal. Obrigado. Até à próxima, pessoal. Obrigado.